Esse é o Ancapsul e nós vamos falar de novo sobre o voto do Fux com mais informações aqui. Duas informações importantes que eu tenho aqui para vocês nesse vídeo. Eu já falei sobre o voto do Fux num vídeo mais... Aliás, eu fiz uma live acompanhando o voto do Fux, depois eu fiz um vídeo resumindo o voto do Fux e agora eu vou botar mais informações sobre o voto do Fux porque realmente é importante, né? Duas coisas eu tenho para vocês aqui. Primeira coisa, tá muito engraçado o pessoal da imprensa desesperado arrancando a calcinha pela cabeça, que é a Carolina Brígido. Não, porque o Fux abandona a si mesmo em voto favorável a réus da trama golpista. O juiz não pode decidir a favor do réu, não tem que condenar o Bolsonaro. Ai, que ruim que ele tá sendo, né? Tá muito engraçado esse negócio aqui, os jornalistas, todo mundo apavorado com o Fux votando a favor do Bolsonaro, a favor da defesa, votando do jeito correto, do jeito que deveria ser realmente, né? Outra coisa engraçada que o pessoal chamou a atenção foi justamente o fato de que o Fux usou a tese de Lula para trancar a ação contra Bolsonaro. A anulação e jogar para a primeira instância foi exatamente a tese do Lula. Vocês sabem quem era o advogado do Lula que fez essa tese de que deveria ir para a primeira instância, que a ação do Lula deveria ir para outra vara, que a vara não era legítima e coisa e tal, não era competente e coisa e tal? Cristiano Zanin, meu amigo. É, o Zanin. O voto do Fux foi um voto para lembrar para o Zanin. Ô Zanin, tu lembra, cara? Olha só, né? Dá para tu encarar isso daí, né? Porque, lembra, a gente tem que convencer Carmen Lúcia e o Zanin a votar também. Vai acontecer? Não sei se vai, mas agora o Zanin tem um gancho. Eu defendi isso na época do Lula. Vou defender de novo agora. Vai para a primeira instância. Será? Essa notícia foi sugerida por Peter ER Censurado e eu posso provar. Manaus é mais quente que o inferno e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já fiz um vídeo falando sobre o voto do Fux, da parte... O voto não acabou ainda não, tá? Eles deram um intervalo, vai continuar o voto dele, deve ficar o dia inteiro o voto dele hoje. Mas já teve um gosto do que teve na parte da manhã, em que ele acatou as preliminares, entendendo que o Supremo Tribunal Federal não é competente para julgar esse caso. Veja, competente é um termo jurídico, tá? Não quer dizer que não seja competente, que seja burro, ou que seja incapaz, ou que seja... Não, competente é porque não tem o conceito jurídico da competência, não era para ele estar julgando, né? Todo caso na justiça tem um tribunal que é o tribunal correto para julgar aquele caso. Se aquele caso for julgado em qualquer outro tribunal, o outro tribunal é chamado de incompetente. Não porque seja ruim, que não tenha capacidade, não é isso. É porque simplesmente não é o tribunal correto para julgar aquele caso, né? E o que ele está dizendo é que o STF é incompetente para esse caso, que o tribunal competente nesse caso seria a primeira instância, né? Então, esse foi assim... uma coisa realmente que pegou o pessoal de surpresa, né? Eles achavam, o pessoal criticou aqui, olha só, incrédulos, ministros veem incoerência de Fux, que aceitou a denúncia contra os réus do golpe. Ai, porque como é que pode? Ele aceitou a denúncia, por que não vai aceitar agora a preliminar? Agora ele acata a preliminar né, antes do julgamento, né? Então, duas coisas importantes nessa história. A primeira coisa, eu já expliquei em outros vídeos também, uma coisa é preliminar para a ação penal. Você está vendo, vamos estudar o caso, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? E a outra coisa diferente é a mesma preliminar para a condenação. Não é à toa que são coisas diferentes, que você vê em momentos diferentes. Justamente porque a outra é muito mais grave, né? Uma coisa é, beleza, vamos avaliar esse caso aqui, vamos estudar esse caso aqui, vamos ver se realmente tem culpa nisso daqui. A outra coisa é, não, agora, peraí, agora vamos condenar a pessoa. Então, a preliminar se torna muito mais importante. E mais do que isso, quando houve o julgamento da denúncia, o Fux deixou claro que ele achava coisas estranhas nessa história, que ele achou que, ó, vou defender o recebimento da denúncia, porque justamente eu entendo que há motivo para investigar, que deve-se investigar esse caso, deve-se olhar esse caso do golpe, né? Mas não é a mesma coisa que aceitar completamente a coisa. Ele deixou claro que ele pode rever isso por ocasião do voto, e é o que ele está fazendo agora, né? Então estão os jornalistas André Sade aqui chorando, incrédulos, ministros não acreditam como Fux está votando, ai, não pode, tem que condenar Bolsonaro, ai, que chato. Tá mais engraçado ainda aqui na internet. A internet, vocês sabem, né? Vocês imaginam, né? Tá aqui, ó. Para Fux, indivíduo... Aqui, não, a crítica aqui é da Luísa Marins. Para Fux, os réus não podem responder por organização criminosa armada se não usarem armas.
O que, bom, é organização criminosa armada sem armas é complicado mesmo, né? Mas a verdade é que pode, tá? O que ela está querendo dizer aqui é por quê? Porque você pode ser cúmplice, você pode ser partícipe da organização criminosa. Você propriamente não estava armado, mas outras pessoas estavam armadas naquela organização. A crítica dela é essa, né? Mas, na verdade, o que o Fuchs disse foi só um dos pontos dele. Ele esclareceu que não existe organização criminosa para fazer um crime só, ou para fazer um conjunto definido de crimes. Organização criminosa, pensa no PCC. Quantos crimes o PCC vai fazer? Quantos der, ele vai ficar fazendo crime, enquanto não puder conseguir fazer crime, ele vai fazer crime. É uma organização que se prepara para fazer crimes de forma inteirada pelo tempo que for, né? Não tem um ciclo determinado. Você pode considerar que o grupo ali do Bolsonaro, se você acredita no, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, você pode entender que o pessoal ali do Bolsonaro planejou fazer esse crime, né, cometer esse crime. Mas não é uma organização criminosa, é participação, é coautoria e participação, ou seja, pessoas se uniram para fazer aquele crime. Isso é coautoria e participação, não é organização criminosa. Organização criminosa é quando a coisa é montada para fazer crimes em sequência, como foi, por exemplo, o Petrolão, como foi o caso do Lula, porque o Lula fazia vários crimes de corrupção, né? Enquanto desse para fazer corrupção, o Lula estava fazendo corrupção. Agora, golpe de Estado, qual o sentido de ficar fazendo golpes de Estado em sequência? Não faz sentido isso, nem tem lógica isso. Então, esse é o ponto principal do Fux para retirar a organização criminosa, né? Bom, ele reclamou também do fato de ter jogado para a primeira turma, porque isso silenciou outros ministros, então o pessoal chorando aqui. Ai, a Carmen Lúcia representando o povo brasileiro com esse olhar para o Fux defendendo o golpista. Eu não sei não, esse pessoal está com muita expectativa na Carmen Lúcia e, de novo, eu acho que no mérito ela até votaria por condenar o Bolsonaro, mas existe a chance dela decidir votar na preliminar de forma a reconhecer a preliminar de incompetência do STF, de jogar isso para a primeira instância, tá? Pode ser que seja esse o voto dela, eu não descartaria isso não. Aqui, o blog do Noblar. Noblar tá uma arara, o Noblar não tá se aguentando. Para Fux, organização criminosa precisa de CNPJ, sede, estatuto? Não, o Noblar, precisa estar organizada para fazer vários crimes, não um crime só. Você faz um crime só é coautoria, senão você vai ter o mesmo conceito. Senão qualquer crime que tenha mais de uma pessoa é um crime de organização criminosa, porque né, você está organizando com outra pessoa ali, entendeu? Não tem lógica isso. Organização criminosa é quando ela existe para fazer vários crimes em sequência, continuar fazendo crimes enquanto der, né? Aqui, ó, para Fux, a destruição do STF nunca existiu. É o tipo mais perigoso de pessoa. Desde quando o Fux falou alguma coisa de não existir a destruição do STF, pô? O Fux disse que não teve golpe. Destruição do STF é terrível. É uma coisa muito ruim, concordo. Aliás, acho que as pessoas que fizeram isso têm que pagar por isso mesmo. Agora, isso não é a mesma coisa que golpe, né? Fux apoia golpista e não sei o que lá. O pessoal tá chorando, mas tá chorando aqui. É impressionante, cara. Estão muito chateados com isso. Mas aí entra nesse negócio. Essa parte é só divertida, né? De ver isso daqui, né? O Fux também votou por suspender por completo a ação penal contra o Ramagem. O pessoal está dizendo que não, porque ele está se contradizendo, porque em março ele votou pela suspensão parcial do processo contra o Bolsonaro. Exatamente, ele pode votar agora pela suspensão total do processo contra o Ramagem, não tem nada que impeça isso. Não há nenhum tipo de impedimento que o juiz reveja sua posição. Aliás, é desejável esse tipo de coisa, né? O juiz muda de ideia e decide esse tipo de coisa. Então, no caso aqui, está absolutamente correto, porque ele está tomando a decisão correta. É diferente do caso do Lula, em que os juízes da primeira turma ou do STF, durante vários processos, reconheceram que a 13ª Vara de Curitiba era a vara legítima, aí uma hora não é mais a vara legítima. Isso é um absurdo, por quê? Porque nesse caso estava errado, entendeu? Essa é a distinção dos dois casos, né? Mas aí que entra esse outro aspecto que eu acho interessante que o pessoal levantou aqui. Olha só, Gazeta de São Paulo, nem sabia, nem conhecia esse jornal aqui. Enfim, tá aqui, ó. Fux usa a tese de Lula para trancar a ação contra Bolsonaro. Então, a gente sabe que o Fux reconheceu a ilegitimidade do STF, dizendo que isso tem que ser jogado para a primeira instância. E como eu já avisei para vocês no outro vídeo, a gente sabe que pelo menos rolou um papo sobre esse tipo de acordo, não sei se foi fechado o acordo, quais os termos do acordo, eu não estava lá, não ouvi nada, mas rolou esse papo de que uma das soluções para resolver o problema do Brasil seria a primeira turma reconhecer incompetência e jogar para a primeira instância, né? Então o STF reconheceria a incompetência, vai para a primeira instância e aí começa do zero o processo do Bolsonaro. Seria uma alternativa para resolver a questão das sanções dos Estados Unidos, lei Magnitsky para os outros ministros,
para pensar, a Carmen Lúcia, se reconhecer essa preliminar, ela não vai estar julgando contra Bolsonaro, ela pode até fazer um voto criticando o Bolsonaro, dizendo que acha que o Bolsonaro é culpado, e não sei o que lá, mas eu reconheço a incompetência, acho que o STF não está aqui para julgar isso, e daí ela se livra desse problema. Não quero Magnitsky, para mim não, Magnitsky dói, não quero esse... Pode ser que seja isso, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas lembra quando eu falei para vocês, o grande problema para o Bolsonaro ser absolvido na primeira turma é o Zanin. Né? Por quê? Porque a gente sabe que o Alexandre de Moraes vai votar contra o Bolsonaro, não tenha dúvida, e o Dino também já está abraçadinho com ele. Então sobram os outros três. O Fux já está do lado certo, já está votando a favor da justiça, já está votando contra o Alexandre de Moraes. Até aí tudo bem. A Carmen Lúcia, embora ela tenha criticado muita coisa, critica muito o Bolsonaro, muito contra o Bolsonaro e coisa e tal, ela tem, nunca, em momento algum, ela apoiou muito diretamente o Alexandre de Moraes, né? Quando teve toda aquela condição da Lei Magnitsky, ela nunca falou muita coisa. Então é possível, não estou dizendo que seja que vai acontecer, eu não sei, não estou na cabeça dela, não sei qual vai ser o voto dela, mas é possível que a Carmen Lúcia vote por acatar essa preliminar do Fux. De novo, eu não acredito que ela votaria para absolver Bolsonaro, não votaria isso, mas votar para entender o fato da incompetência do STF jogar para a primeira turma, isso talvez ela consiga fazer. Ela pode até criticar Bolsonaro no voto dela e mandar para a primeira turma para satisfazer o pessoal amiguinho dela lá, né? Agora, fica faltando o Zanin, e esse é o grande problema, porque o Zanin é indicado pelo Lula. O Zanin é muito próximo do Lula. Então, todo mundo imagina que, assim, na pior das hipóteses para o Alexandre de Moraes, ficaria 3-2, porque o Dino votaria com o Alexandre de Moraes e o Zanin também votaria com o Alexandre de Moraes. O que o Fux fez aqui foi justamente dar um recado para o Zanin. Porque de quem que é essa tese de que o Lula, o tribunal era incompetente, que tinha que jogar tinha que tirar da 13ª Vara de Curitiba, tinha que jogar para Brasília o caso, era exatamente do Zanin aqui. Ó. O Fux não está votando no sentido de absolver o ex-presidente Bolsonaro e seus associados, mas com o objetivo de garantir que um dia, no futuro, o julgamento venha a ser anulado. Pela lógica, ele deveria absolver todos os acusados, pois levantou nulidade absoluta do julgamento. O Fux está rompendo a unidade da turma, o que seria desejado para o relator Alexandre de Moraes, para dizer que a coisa foi, né, não foi um julgamento de exceção, foi um julgamento justo, teve dúvida, teve discussão e coisa e tal, mas ele não parece estar disposto a ir até o fim, confrontando ainda com a previsível condenação. Diz o Merval que acha que o Fux ainda vai condenar. Eu acho que não, acho que do jeito que ele está falando aqui não, né? Não foi à toa que Fux citou indiretamente o caso do Petrolão, que terminou anos depois com a aceitação pelo STF da tese do então advogado Cristiano Zanin de que a jurisdição correta para o julgamento não seria Curitiba e sim Brasília, né? Ou seja, o Fux jogou no colo do Zanin a desculpa que ele precisa para votar desse caso. Ele pode falar também que acha um absurdo Bolsonaro, criticar Bolsonaro, não sei o que lá, mas eu acho que a gente deve reconhecer a incompetência do STF, porque eu fiz isso no julgamento do Lula, e é assim mesmo, e é incompetente e coisa e tal, né? Então, esse voto do Fux também foi um recado para o Zanin nessa história. E tem outra coisa muito engraçada aqui, que eu já falei sobre isso, mas eu acho engraçado isso, porque eu já falei sobre isso há um tempão atrás, né? Mas agora a Folha de São Paulo parece que se tocou deste problema. Olha só o que a Folha de São Paulo fala aqui, ó. Fux indica brecha para anular julgamento de Bolsonaro em futuro não tão distante. O que ela está fazendo? Olha só. STF teria outra maioria se Tarcísio for eleito presidente em 2026 e indicar 3 novos ministros da corte de 27 a 30. Como eu avisei isso para vocês. Hoje a gente já tem 2 ministros que são mais à direita, são mais isentos. O Tarcísio ganhando em 2026, vamos supor, deu tudo errado. Bolsonaro foi condenado, tá preso, e coisa e tal, e perseguindo a direita e coisa e tal, mas aí o Tarcísio ganha em 2026. O Tarcísio ganha em 2026, ele vai ter mais 3 vagas para indicar. Já tem mais 2 lá, vai ficar 5-6. Ainda seria a maioria para o lado de lá, ainda seria a maioria da esquerda. E lembra, o Fux não ajuda nesse caso, porque o Fux é o primeiro a sair, o Fux sai em 2028. Então aqui, ó, o ministro Luiz Fux indicou um caminho que lembra o que aconteceu com a Lava Jato e pode ser o destino do julgamento da trama golpista num futuro não tão distante. Fux votou a favor do envio do processo da trama golpista à primeira instância, a gente já falou sobre isso e coisa e tal. Avista-se agora com clareza um possível caminho para nulidade a partir do voto do Fux, sem entrar no mérito sobre as iniciativas do Bolsonaro.
Agora, olha só, o erro deles é achar que esse voto do Fux fez diferença para isso. É o que eu falo para vocês, não faz diferença nenhuma. Mesmo que o Fux tivesse votado para a condenação, quando entrar o Tarcísio e ele indicar mais 3 pessoas e ficar 5-6 lá no STF, dá para reverter essa coisa toda com um processo rescisório muito fácil, né? Aqui, ó, no ano que vem haverá eleição presidencial. O governador bolsonarista Tarcísio de Freitas é o principal nome da direita e aparece competitivo em diferentes pesquisas, mesmo que ainda atrás do presidente Lula. Mentira, está na frente do Lula já. O governador de São Paulo já disse não acreditar na justiça do Supremo e prometeu indultar Bolsonaro caso seja eleito presidente. Se chegar ao Planalto, Tarcísio poderá eleger, no seu mandato, 3 novos ministros. Para as vagas do próprio Luiz Fux, que sai em 2028, da Carmen Lúcia em 2029 e do Gilmar Mendes em 2030. Some-se esses 3 novos ministros, possivelmente conservadores e alinhados a Tarcísio, aos nomes de Cássio Nunes e André Mendonça, indicados por Bolsonaro, e ao Dias Toffoli, que tem que mudar de lado a cada vento da política, né? O Dias Toffoli tem realmente ficado de um lado para o outro. Eles estão colocando aqui o Dias Toffoli. A minha posição é mais do que isso, né? Eu acho que dava para o pessoal fazer um impeachment de ministro do STF ainda por cima. Aí tira um, possivelmente o Alexandre de Moraes, e bota alguém decente no lugar dele, seria mais um voto também para a direita. Ficaria 6-5, muito melhor. Já estamos com a maioria. Com a nossa maioria, cara, acabou, não tem mais nada. A decisão vai ser anulada, essa coisa toda. É o que eu sempre falei para vocês. Essa ajuda do Trump é uma ajuda, é lógico, muito bem-vinda e coisa e tal, mas a gente resolveria isso de qualquer forma em algum tempo. O risco que a gente tem só é a gente cair numa Venezuela. Isso que a gente tem que ficar de olho, né? O Lula está querendo isso, o Lula está doido para declarar guerra contra os Estados Unidos, quebrar a economia completamente, fazer uma merda danada, e isso a gente não pode deixar acontecer. Não caindo nisso, amigo, a gente vai recuperar a coisa toda, né? Haveria uma maioria para abraçar o voto de Fux e anular tudo sobre a trama golpista nas gestões de Cássio e Mendonça, né? O Cássio vai ser presidente do STF de 2029 a 2031. Lembrando, né? O Alexandre de Moraes vai ser presidente do STF de 2027 a 2028. O Cássio, 2029 a 2031, e Mendonça, 2031 a 2033. Então, ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que esse voto do Fux é para anular tudo lá na frente. Isso é uma besteira. Porque a verdade é a seguinte, não precisaria desse voto do Fux para anular tudo em 2030. Já daria para anular de qualquer forma, né? Enfim, o pessoal tá vendo isso aqui, que eu já falei para vocês já me ouviram falar isso aqui, ó, há tempo, né? É a nossa saída para isso. É o que eu falo, a gente está ganhando esse jogo. Pode não parecer, porque nesse momento o Bolsonaro está preso, tem um monte de gente inocente presa, uma perseguição absurda, canais sendo fechados, absurdos, completos. Mas a verdade é que a gente está ganhando esse jogo, tá? Se você olhar no longo prazo, a gente vai ganhar isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.